E o nosso tema de hoje está baseado na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do verso 13 ao verso 20. O nosso tema é Jesus Cristo, o nosso libertador. A ideia do que nós iremos tratar nesse momento é que todo cristão deve compreender a excelência da obra de libertação feita por Cristo Jesus na cruz, a todo aquele que crê. Essa carta aos Colossenses, ela foi escrita de Roma entre 60 e 64, Paulo está preso lá, e ela trata exatamente da preeminência de Cristo, ou seja, o seu ensino todo fala a respeito da divindade de Cristo como Deus, como nosso libertador, aquele que morreu e ressuscitou por nós. De maneira imediata, vamos ler Colossenses 1, de 13 em diante. O epígrafe diz assim: a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Leiamos as Escrituras. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por intermédio dele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo e da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, nosso tema geral é: não existe evangelho sem cruz. E o nosso tema agora é Jesus Cristo, o nosso libertador. Gostaria de enfatizar nesse momento 3 ideias aqui, por que Cristo é o nosso libertador. E através dessa sua obra de redenção, da obra que Cristo fez na cruz, nós temos, em primeiro lugar, nós temos a redenção, a ideia do retorno à nossa pátria, a ideia de estarmos impossibilitados a voltar ao status da criação, sem pecado, sem condenação, sem se preocupar com o tempo ou com enfermidades. Então, Cristo é a nossa redenção. E nele temos o retorno à nossa pátria, a ideia de pátria celestial, de eternidade. Temos também o retorno à nossa comunhão. Com a queda, através de Adão, a nossa comunhão, o nosso relacionamento, ele foi perdido com Deus. E através de Cristo, esse relacionamento, ele retorna ao seu status ideal, na pessoa de Cristo, dentro de um plano infalível de Deus Pai, através do Filho. Nós temos também o retorno à nossa filiação, ou seja, nós saímos do modo de criaturas e agora nós somos criaturas e filhos de Deus, adotados em Cristo, nos tornando herdeiros e co-herdeiros juntamente com Cristo. A segunda ideia que nós temos, através dessa obra redentora de Cristo, é que nós temos o perdão. O nosso perdão, ele é pleno através da pessoa de Jesus Cristo, porque o seu sangue nos remiu de toda a culpa. O seu sangue nos deu a paz com Deus. O verso 20 é muito claro em dizer: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, ou seja, de Cristo, reconciliasse consigo mesmo, ou seja, Deus fazendo essa reconciliação,
as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Né? As coisas sobre a terra, Paulo se refere aqui à nossa humanidade. As coisas nos céus, aí já é outro patamar teológico, onde nós entraremos na ideia da purificação também de algumas criaturas caídas desde a eternidade, e que Cristo também há de recuperá-las em cima de um plano infalível que Deus propôs, como há também aqueles já sob a maldição, como o próprio Satanás e a condenação eterna e os seus anjos. O seu sangue nos reconcilia com Deus. O verso 22 diz isso. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, aqui nós temos o nosso perdão, a ideia de reconciliação, a ideia de sermos justificados na justiça de Cristo. A terceira ideia que nós vemos nesse texto é a ideia de possessão. A nossa possessão de cidadãos do reino, do reino do Filho de Deus. Como diz aqui o verso 13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Através da obra redentora de Cristo, através da sua morte vicária, ou seja, Cristo morrendo em nosso lugar, a sua justiça substituindo a nossa injustiça, como diz Paulo na carta aos Romanos, nos capítulos 3 e 4, que Deus imputa em nós a justiça de Cristo, e através da justiça de Cristo nós somos declarados justos. Então, nós temos aqui a possessão, a posse, a herdade da cidadania do reino do Filho de Deus. Nós temos também a posse das riquezas do reino do Filho de Deus. E temos também a posse das vitórias do reino do Filho de Deus. As vitórias no pecado presente, do pecado futuro e do pecado, na verdade, a vitória do pecado no passado, no presente e no futuro, que significa a nossa glorificação. Recapitulando para fixar as ideias aqui ensinadas. Não existe evangelho sem cruz. Esse é o nosso tema geral, nosso tema específico de hoje. Jesus Cristo, nosso libertador. Todo cristão deve compreender a excelência da obra de libertação feita por Cristo Jesus na cruz, a todo aquele que crê. E através dessa obra, nós podemos ver que Cristo faz de nós, ou seja, que nós temos através da cruz e do sacrifício de Cristo, algumas bênçãos. A primeira, nós temos a redenção. A segunda, nós temos o perdão. E a terceira, nós temos a possessão. Portanto, podemos aqui aprender, ou também afixar, três grandes ideias. A primeira delas é que a nossa verdadeira liberdade e perdão dos pecados só temos na pessoa de Cristo Jesus, que morreu na cruz, que levou a minha e a sua culpa. A segunda ideia, a nossa independência e a verdadeira cidadania celestial, elas acontecem somente através da morte de Cristo. Não há mérito nenhum nosso na salvação, somente através de Cristo. Terceiro e último, a nossa possessão eterna está ao nosso alcance pela obra redentora e libertadora de Cristo Jesus. E na sua ressurreição, nós havemos de herdá-la para sempre. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.